Na aula de hoje nós iremos falar sobre Egito Antigo. O Egito Antigo é um tema que a gente fala principalmente durante o sexto ano do Ensino Fundamental 2 e também nós voltamos lá no ensino médio, principalmente no período pré-vestibular. Eu montei um mapa mental para que possa ficar mais fácil a compreensão. Então vamos lá. O Egito Antigo era um território que surgiu e foi formado principalmente através da formação das cheias do Rio Nilo, sendo que um dos primeiros povos que se apropriaram desse território eram chamados Ixos, e os mesmos se utilizavam destas cheias do Rio Nilo e desenvolveram através da agricultura, principalmente através dos cultivos dos cereais, como levedo de cerveja, e também de leguminosos, principalmente através da lentilha. Então, o território egípcio surgiu através da formação da chegada dos primeiros povos, os Ixos, e os mesmos se apropriavam dessas cheias do Rio Nilo para desenvolver-se economicamente através da agricultura. Como eu disse, cultivo de cereais e também dos leguminosos. O período do Egito Antigo foi dividido ao qual chamamos de período dinástico. Esse período dinástico foram divididos em três. Antigo Império. O Antigo Império foi formado principalmente por conta das grandes construções arquitetônicas e também das pirâmides do Egito. O Médio Império, que foi formado principalmente por conta da expansão territorial e também da expulsão dos Ixos dentro do Egito, e o Grande Império, tendo como principal desdobramento a mudança da capital, que era Cairo, para a cidade de Tebas. Então, ele foi dividido politicamente através do período dinástico. Este período dinástico eram divididos em três partes. Antigo Império, ao qual eu falei, foi marcado principalmente por conta das grandes construções arquitetônicas e também das pirâmides. Médio Império, no qual foi dito, foi o período ao qual tivemos a grande expansão territorial de novos povos. Sobretudo, tivemos a expulsão dos Ixos no Egito, ao qual os Ixos, que foram aqueles que foram os primeiros povos a habitarem esta região e se tornaram escravos, e o Grande Império, que teve como principal desdobramento a mudança da capital, que era Cairo, para Tebas. A sua população eram divididas entre 4 classes sociais, sendo que o primeiro, lógico, o mais privilegiado, era o faraó, que era considerado um ser divino. Uma segunda classe, que eram formadas entre sacerdotes e escribas, os grandes sacerdotes e os escribas, que eram pessoas, indivíduos que faziam parte da elite, lógico, e eles eram responsáveis por ensinar esta pequena parte a ler e a escrever. Eles também eram responsáveis por redigir os grandes documentos que eram desenvolvidos através do papiro, por meio da escrita hieroglífica, ao qual eram registrados documentos sagrados relacionados ao faraó. Essas eram as principais funções dos escribas. Uma terceira classe, que eram formadas entre artesãos e os construtores. Esses construtores foram aqueles que desenvolviam as grandes construções arquitetônicas. E a última classe, uma classe que era explorada, menos privilegiada, que eram os camponeses e os escravos fugitivos. Os camponeses eram aqueles que viviam da agricultura, e escravos fugitivos eram aqueles que perderam
as guerras, foram expulsos do Egito e foram capturados como escravos. Então, vamos retornando. Eram uma população que era dividida em 4 classes. O ser principal, primeira classe, o faraó, ser divino. Segunda classe, uma classe também elitizada, formada por sacerdotes e escribas, os grandes sacerdotes e escribas, que eram responsáveis por ensinar uma pequena parte da elite egípcia a ler e a escrever, e além disso, eram responsáveis por redigir os documentos sagrados do grande império. Uma terceira classe, menos privilegiada, que eram formadas pelos artesãos e também construtores, lembrando que os artesãos eram responsáveis pela confecção destes grandes papiros e os construtores eram responsáveis principalmente pelo desenvolvimento das construções arquitetônicas. E um quarto grupo eram formados pelos camponeses e escravos fugitivos, sendo que era uma classe menos privilegiada. Os camponeses eram responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura e das plantações, no qual uma das principais fontes era o cultivo dos cereais, e os escravos fugitivos também trabalhavam na agricultura, só que, porém, eram aqueles que perderam nessas grandes expansões territoriais, principalmente os Ixos, na qual os mesmos perderam essas disputas e foram capturados como escravos. No qual eu disse, o Egito tinha como as suas construções baseadas nos grandes palácios, grandes monumentos. Além disso, a sua principal construção eram as pirâmides. Teve também como um grande desdobramento o uso do papiro, sendo que o papiro eram desenvolvidos pelos artesãos e a sua principal fonte de escrita eram os chamados hieroglifos. Os hieroglifos eram os escritos que eram desenvolvidos pelos escribas, e estes hieroglifos contavam escritos, sobretudo, de caráter religioso. Então, voltando, com suas grandes construções eram baseadas principalmente através da pirâmide e também grandes construções arquitetônicas por meio de palácios, monumentos e etc. Um desdobramento, o uso do papiro desenvolvidos pelos artesãos, que eram da terceira classe política, e a escrita através dos chamados hieroglifos, que eram símbolos que registravam, sobretudo, uma escrita desenvolvida por meio da religiosidade e escritos sagrados. Além disso, o Egito era considerado um país que praticava a sua religião de maneira teocrática. O que quer dizer? Ele acreditava apenas em um único Deus, e esse Deus era desenvolvido através da figura do faraó. E o faraó era considerado um ser sagrado e um ser divino para o egípcio. Não só para as elites, que eram a primeira classe, formada, lógico, pelo faraó, sacerdotes e escribas, mas também por toda a população, principalmente os artesãos, camponeses, além dos escravos também, que consideravam o faraó como uma figura sagrada e uma figura divina. E o mesmo, quando morria, eles eram enterrados em grandes monumentos que eram chamados de sarcófagos. E esses sarcófagos eram os locais onde os faraós eram enterrados, e a espécie de ritual dentro desses enterros era o ritual da mumificação, ou seja, embalsamavam o corpo e enrolavam o corpo do faraó, sendo o seu corpo inteiro, através de faixas. E essas faixas enroladas em seu corpo
eram chamados de ritual de mumificação. Então, o Egito era considerado um país de caráter teocrático, ou seja, um único Deus, sendo que ele era formado através da figura do faraó. O faraó era considerado um ser sagrado, um ser divino, e o mesmo, quando morria, eram enterrados em grandes monumentos. Esses monumentos eram chamados de sarcófagos, e estes sarcófagos eram realizados os rituais de mumificação, ou seja, um ritual em que o corpo do faraó era enterrado por inteiro e enrolado por faixas. Essa foi uma explicação sobre o Egito Antigo. Espero que possa ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, só mandar um oi aí. Forte abraço.